Bomba, bomba, bomba. Tirem as crianças da sala porque o assunto é explosivo. Uma história que pode virar a história de ponta cabeças. O general, agora aposentado, Christopher Miller, que foi o secretário interino de segurança de Donald Trump, deu com a língua nos dentes. Ele afirmou, ele disse, ele confessou que a invasão ao Capitólio no 6 de janeiro de 2021 foi uma farsa, foi uma peça orquestrada por gente do Partido Democrata, por republicanos Never Trump e pela grande mídia, para, claro, incriminar o loirão. Mas ele foi além. Ele disse que traiu Donald Trump, ou recusou-se a cumprir uma ordem de Donald Trump, que era por ordem na casa, ou seja, colocar militares ou policiais para proteger o Capitólio. Ele não o fez por livre e espontânea vontade, descumprindo a ordem do chefe do Estado-Maior, do comandante em chefe das Forças Armadas. Vejam só, bomba mesmo. Isso foi publicado, aliás, a bomba começa por ter sido publicada pelo MSN Notícias. Vejam o que disse o poderoso MSN, parte da grande mídia. Às vésperas do retorno do ex-presidente Donald Trump ao poder, um novo relatório está virando de cabeça para baixo a história da incursão ao Capitólio em 2021. Durante 4 anos, um comitê selecionado, liderado pelos democratas republicanos anti-Trump e a mídia tradicional, culparam Trump pela violência em Washington em 6 de janeiro de 2021. Mas um relatório divulgado na terça-feira acusou o secretário de defesa interino de Trump na época, Christopher Miller, o general Miller, de desafiar e descumprir ordens específicas de Trump. Essa é a primeira importante descoberta do relatório, diz o MSN, e pinta um quadro contundente do comitê selecionado de Nancy Pelosi e do papel da ex-deputada Liz Cheney. Prestem atenção nesse nome, em toda a peça, em todo o caso. O relatório sobre as falhas e a politização do Comitê Seleto de 6 de janeiro citou transcrições de entrevistas conduzidas pelo inspetor-geral do Departamento de Defesa sobre eventos que cercaram a incursão ao Capitólio, a invasão ao Capitólio. Em uma entrevista ao IG, o ex-presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, agora general aposentado do Exército, descreveu as palavras de Trump em uma reunião de 3 de janeiro de 2021, portanto, 3 dias antes da invasão, para preparar uma reunião do Congresso para certificar os resultados da ainda disputada eleição de 2020. Milley resumiu as declarações de Trump como, abre aspas, "Ei, não me importa se você usa guarda ou soldados da ativa ou soldados da reserva, não me importa, faça o que tiver de fazer", teria dito Trump. Só certifique-se de que seja seguro. Claro, isso era a ordem, essa era a ordem de Donald Trump. Para a maioria dos americanos, diz aqui a matéria, isso soaria como uma ordem de um comandante em chefe para o seu subordinado. Mas Miller disse ao fraudado comitê de 6 de janeiro, de Nancy Pelosi, que ele escolheu considerar a ordem de Donald Trump uma brincadeira. Isso está observado no relatório, na página 69, diz o MSN. Mas tem mais. Na verdade, Miller disse aos entrevistadores do IG, de acordo com a página 68 do relatório, que, abre aspas, "não havia absolutamente nenhuma possibilidade de eu colocar forças militares dos Estados Unidos no Capitólio. Donald Trump deu a ordem, mas eu considerei que não, isso não dá, não tem a menor possibilidade." Vejam só. Além disso, muita gente, claro, nesse momento está dizendo, não fazem mais generais como antigamente, né? Segue o MSN dizendo, além disso, Miller confessou ao comitê do 6 de janeiro que foi influenciado por um artigo de opinião publicado pelo Washington Post em 3 de janeiro de 2021, assinado por todos os ex-10 secretários de defesa vivos, pedindo nominalmente a Miller que se abstivesse de quaisquer ações políticas
que prejudicassem os resultados da eleição ou dificultassem o sucesso da nova equipe. Aqui ele confessa o seguinte: olha, a opinião estava de um lado. E eu, claro, não iria contra a opinião. O relatório divulgado na terça-feira também mostrou que Miller temia ser chamado de comparsa de Trump e era sensível às críticas nas redes sociais. Isso aparentemente importava mais para ele do que cumprir as ordens do presidente, afirma o relatório. Inclui também o relatório uma citação de Miller, que Miller deu aos investigadores do inspetor-geral, dizendo, abre aspas, aqui vai ficar um pouco confuso de entender, mas a última frase esclarece tudo. Ele disse, abre aspas, isso está no relatório. Então você tinha essa batida constante. Essa batida constante eram as vozes da esquerda, mais ou menos isso. Olha o golpe aí, olha o golpe, Então você tinha essa batida constante de, aqui é uma declaração mais pessoal em relação a um dos seus ouvidores. Lembra quando eu entrei na história, que eu era um sujeito de terno, entulhado, e eu era um comparsa de Trump, que iria usar o exército dos Estados Unidos para conduzir um golpe militar para derrubar o governo eleito dos Estados Unidos? Lembra? Então era isso que estava lá na esfera do Twitter. Bem, resumo da história. Ele, para não passar diante da opinião pública da esquerda como um comparsa de Trump num possível golpe, ele resolveu descumprir a ordem do chefe. Então, claro, o autor da matéria conclui de forma brilhante o seguinte: o fato do exército dos Estados Unidos ter sido liderado, ainda que brevemente, por um homem com medo da esfera do Twitter, isso sim é que é preocupante. E, de fato, se voltarmos no tempo, veremos que sim, era muito preocupante o rumo que as Forças Armadas estavam tomando a partir do 6 de janeiro. Pois é. Agora vejam, a parte talvez a mais curiosa de todas é que, sim, considerando que a invasão do Capitólio foi um teatro e considerando os seus autores como democratas e a velha mídia, nenhuma surpresa. Só que não. Quem realmente, segundo o próprio Miller, arquitetou todo o teatro, ou escreveu todo o script, não foram os democratas ou a velha mídia, mas republicanos, os RINOs, ou republicanos Never Trump. Prestem atenção. Essa peça, diz a matéria, foi orquestrada por Cheney, de acordo com o relatório, Liz Cheney. O pai de Cheney, o ex-vice-presidente Dick Cheney, que também serviu como secretário de defesa, foi um coautor da peça. Aí a matéria esclarece que o papel de sua filha, Liz, na organização do artigo de opinião, foi revelado pela primeira vez em uma entrevista em maio de 2021, que a revista liberal The New Yorker conduziu com Eric Edelman, um antigo amigo da família Cheney e ex-conselheiro de segurança nacional de Dick Cheney. Nem mesmo o site de checagem de fatos da esquerda Snoopers contestou este teatro, ou esta peça. Então, diz a matéria, Liz Cheney, a garota propaganda dos republicanos Never Trump, e uma mulher que serviu como uma das Judas do Partido Republicano no comitê de Nancy Pelosi para investigar o caso do 6 de janeiro, ajudou a criar as condições que permitiram que o caos de 6 de janeiro realmente acontecesse. E, de acordo com o relatório do Subcomitê de Supervisão do Comitê da Administração da Câmara, o desafio foi então o desafio direto do secretário de Defesa em exercício às ordens do então presidente Trump, que levou ao vácuo de segurança que acabou sendo preenchido pela violência. Tudo o que eles queriam, na verdade. Isso vira, diz a matéria, a história de ponta cabeça. A história da mídia democrata de 6 de janeiro, uma história que foi contada aos americanos sem parar até 2022, incluindo dramas feitos para a TV e a cumplicidade entusiasmada de uma mídia tendenciosa que poderia muito bem ter contribuído para o sucesso da democracia nas eleições de meio de mandato, que limitaram o alcance de uma onda vermelha amplamente esperada.
Com o Congresso marcado para se reunir no mês que vem para certificar os resultados da vitória de Trump, termina a matéria dizendo, nas eleições de novembro, claro, e sua posse histórica marcada para 20 de janeiro, a verdadeira questão agora é, 2 pontos, o que acontecerá a partir daqui? Muita gente está dizendo o seguinte, olha, os democratas estão agindo de modo um tanto quanto dócil em relação a Donald Trump. Por que será? Bem, o que se pergunta imediatamente é o que acontecerá com Christopher Miller. Ele será preso? Ele será julgado, condenado por alta traição? Isso ainda ninguém sabe. Mas o que já se sabe é que as coisas não serão mais como foram. Acontecerá realmente muito para ser comentado daqui para frente, principalmente depois de 20 de janeiro. Muita gente, mas muita gente importante mesmo, ou sairá dos Estados Unidos, fugirá dos Estados Unidos, ou acabará em alguma prisão estadual ou federal, claro. Isso é certo, isso é líquido e certo. Razão pela qual tem gente dizendo que o governo Biden está tão desesperado, mas tão desesperado, que inventou essa história de guerra dos mundos para atrapalhar a posse de Trump. Em relação a isso, um artigo muito engraçado foi publicado por Stephen Stanford no All News Pipeline, falando sobre as diversas versões dos grandes avistamentos de OVNIs nos Estados Unidos. Ele diz que, sim, de fato, existem grandes avistamentos, mas não é só em Nova Jersey. Ele diz, aliás, a matéria diz o seguinte, isso vem acontecendo há semanas, e não apenas em Nova Jersey, mas ao redor da cidade de Nova York, subindo o vale do rio Hudson, acima do aeroporto de Stewart, em Massachusetts, na Pensilvânia, e em Ohio, nas proximidades da base aérea Wright-Patterson, perto de Dayton, Ohio. Uivos de avistamento ecoam por todos os canais de notícias a cabo. E o governo dos Estados Unidos, ou melhor, o crepúsculo do governo Biden, não dá nenhuma explicação. Antes, contudo, se faz de bobo. Parece semelhante ao teatro do 6 de janeiro, não é não? Pois é. Entre as teorias que abundam, diz Stanford, uma delas é que esses drones do governo dos Estados Unidos buscam sinais de radioatividade emanados de uma bomba nuclear supostamente roubada do antigo arsenal soviético da Ucrânia e possivelmente escondida em um container de transporte ou algum outro esconderijo ao longo de nossa costa leste. É uma boa história, diz Stanford. Há rumores de que cerca de 60 ogivas nucleares da época soviética desapareceram nas semanas seguintes. Claro, o dono teórico de tal dispositivo teria de ser muito burro para não esconder sua ogiva nuclear em uma caixa blindada de chumbo para evitar a detecção, o que para ele parece uma versão um tanto quanto fantasiosa, para não dizer ridícula. Mas na linha das narrativas existem versões ainda mais ridículas, como, por exemplo, outra muito difícil de engolir, uma versão do ex-taquígrafo da Casa Branca, Mike Cormick. Ele tem uma teoria bacana, diz Stanford, que os interesses de transportadoras ou transportes estavam testando entregas de drones de produtos importados do exterior em uma tentativa de contornar as negociações de contrato do Sindicato dos Estivadores, atualmente em andamento. O sindicato tem lutado contra a automação que elimina os empregos bem remunerados de 85 mil estivadores. Portanto, de repente, alguém decidiu, então, entregar todos os produtos que os americanos compram em outros países com drones, para não usar mais a entrega normal ou não depender mais, digamos assim, dos estivadores. Esses drones, portanto, iriam aos portos, pegariam os produtos e entregariam em todo o país. Mas aí a história é um pouco ridícula, porque, ao que tudo indica, só os habitantes, os moradores de Nova Jersey e imediações é que compram produtos importados, entre outras coisas ainda mais difíceis de explicar. São teorias. No final das contas, ele fala da sua própria. Ele diz: a teoria para a qual me inclino é a noção de que Biden está desesperadamente buscando alguma maneira de obstruir ou afastar a posse do senhor Trump em 20 de janeiro.
Porque, bem, para ser franco, um monte de baidistas estão preocupados em ir para a cadeia quando pessoas como Kash Patel, John Heathcliff, Tulsi Gabbard e Pam Bondi coloquem as suas luvas nas alavancas do poder e comecem a abrir os arquivos. Eles têm 35 dias para, digamos assim, fazer alguma coisa extraordinária. Para terminar, diz Stanford, houve muita conversa o ano todo sobre uma emergência alienígena espacial iminente. Eu sei, parece absurdo, e ainda mais quando você considera que o braço militar de Biden seria tão idiota a ponto de tentar fazer drones se passarem por naves alienígenas, como algo saído de um filme de terror dos anos 50. Talvez tenhamos realmente chegado a isso nesta era super estúpida. Bem, esta é a versão mais palatável, por assim dizer, ou a mais verossímil, porque, de fato, o governo Biden, ao que tudo indica, não deixaria passar a oportunidade de impor ou decretar uma lei marcial. E qual outra razão para isso, senão um ataque alienígena aos Estados Unidos ou à humanidade inteira, não é não? Razão pela qual também se avistam drones ou OVNIs hoje em vários lugares da Terra. Precisamos nos unir para derrotar o inimigo alienígena. Só que umas uniões são mais uniões do que outras. Deixemos Donald Trump de lado. Não dá para passar o bastão para ele agora que estamos em guerra intergaláctica, ok? Bem, a geração, diz ele, é estúpida o suficiente, essa geração é estúpida o suficiente para aceitar essa narrativa. E o governo Biden estúpido o suficiente para tentar implantá-la. Só que tem um ponto fora da curva nessa história. Os americanos, a esmagadora maioria dos americanos, parece não cairá nessa lorota. Até porque votaram no loirão. Se os drones de New Jersey são cortinas de fumaça ou não, o fato é que estão servindo como cortina de fumaça. Voluntário ou involuntariamente, o mundo esqueceu-se da crise entre OTAN e Rússia, ou Rússia e OTAN, que pode sim levar todo o planeta a um inverno nuclear. Quem fez questão de lembrar dessa possibilidade hoje foi o presidente do Azerbaijão. Ele chegou a usar o termo apocalíptico para descrever um conflito direto entre Rússia e OTAN, que os drones ou os OVNIs de New Jersey estão escondendo. Mas a situação é grave. Prestem atenção, matéria publicada hoje pela RT News. O Azerbaijão espera que as tensões entre a Rússia e a OTAN não se transformem em uma guerra direta, o que seria catastrófico para o mundo, disse o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Pensar nesse cenário com a OTAN e a Rússia envolvidas em uma guerra quente é como imaginar o apocalipse. Ele disse que não haverá vencedor em tal confronto e que nenhuma nação, mesmo aquelas localizadas longe das regiões da OTAN e da Rússia, se sentiria segura. Ele disse que o Azerbaijão espera que Washington e Moscou, assim como outros jogadores, outros players, tenham sabedoria política suficiente para evitar que esse cenário de pesadelo se torne realidade. Se necessário, disse ele, estamos prontos para contribuir com a causa de desinflar as tensões. Bem, ele está, então, se oferecendo, junto com Donald Trump, a desinflar as tensões. Ele não falou abertamente nisso, mas Donald Trump, ao que tudo indica, trará a seguinte proposta para a paz. A Ucrânia que se dê por satisfeita de não perder todo o território, e a Rússia que se sinta satisfeita com a região do Donbass e acabem as hostilidades, as matanças, as guerras. Bem, isso será apresentado só no ano que vem. Por enquanto, as coisas rumam, sim, a um desfecho trágico entre OTAN e Rússia. Aliás, a situação só esquentou desde a morte de Kirillov. Vejam o que respondeu o ex-presidente russo Medvedev. O suposto assassinato ucraniano do tenente-general russo Igor Kirillov foi uma tentativa desesperada de Kiev de se responsabilizar aos olhos do Ocidente após derrotas no campo de batalhas,
disse o ex-presidente Dmitry Medvedev em um telegrama de condolências à família e aos colegas de Kirillov, compartilhado pela agência TASS. Medvedev, agora servindo como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, descreveu o general de 54 anos como um profissional, um verdadeiro patriota russo e leal ao seu dever. Então, acusou Kiev de orquestrar a explosão, chamando-a de ato terrorista. O regime de Kiev está fazendo todos os esforços para justificar a sua existência miserável e a situação catastrófica na linha de frente para seus mestres ocidentais. E lembrou que a guerra é prolongada por esses ataques covardes, disse ele, e desprezíveis em cidades pacíficas. Tentativas de intimidar o povo russo para o avanço do exército russo e semear o medo estão condenadas. Os nazi-ucranianos, disse ele, incluindo a liderança político-militar do país em extinção, enfrentarão uma retribuição inevitável. Palavras realmente muito duras, o que não é nenhuma novidade em relação a Medvedev. Mas as relações estão, sim, muito mais tensas porque a guerra vem escalando. E isso abre, como disse no vídeo de manhã, precedentes para ataques terroristas em países membros da OTAN e também nos Estados Unidos, claro, que é o cabeça da OTAN. Seria uma espécie de responder na mesma moeda, dizem alguns analistas ligados a informantes russos. A Rússia estaria preparando uma série de ataques para vingar a morte de Kirillov. Mas, claro, nada disso foi comprovado oficialmente. As palavras duras de Medvedev, no entanto, deixam claro que a guerra entre Rússia e OTAN está realmente por um fio. Claro que o bode expiatório, nesse caso, é a Ucrânia. Mas, eu disse de manhã, este atentado contra Kirillov pode não ter apenas os dedos de Zelensky ou da Ucrânia, e sim de outros atores ou agências de 3 letras, por exemplo. Alguém comentou que num determinado canal por aí discutia-se a possibilidade desses drones em Nova Jersey estarem buscando material radioativo. O que eu teria a comentar? Nada. Bem, essa matéria não é tão desimportante assim, porque afinal o New York Post também trabalhou com essa possibilidade ontem. Uma matéria dizia que há sim uma preocupação quanto a um material radioativo que sumiu em Nova Jersey. Vejam o que disse o New York Post. A Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos emitiu um alerta no início dessa semana sobre um equipamento médico usado para exames de câncer que foi perdido no transporte em 2 de dezembro, enquanto era enviado ao NASA Cancer Center, em Newfield, no condado de Gloucester, isso no sul de Nova Jersey. O dispositivo, modelo HEGL 0132, da Eckert e Ziegler, deveria ser desembarcado adequadamente, mas o seu container de transporte chegou ao seu destino danificado e vazio, disse a agência. O item, conhecido como fonte de pinos, contém uma pequena quantidade do produto químico radioativo germânio 68, que é usado em scanners para calibrar a precisão. A fonte de radiação é considerada inferior à categoria 3 na escala da Agência Internacional de Energia Atômica, o que significa que é muito improvável que cause danos permanentes a indivíduos ou contenha uma quantidade muito pequena de material radioativo que não causaria nenhum dano permanente. Então, por que o blá 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 em torno desse material radioativo? Vejam só, a outra parte da matéria. Um prefeito de Nova Jersey alertou ontem, terça-feira, que os avistamentos preocupantes de drones sobre o estado podem estar ligados ao desaparecimento de material radioativo, embora autoridades federais digam que a quantidade não representa nenhuma ameaça séria. O prefeito de Belleville, Michael Mellon, disse que os drones, voando em um padrão de grade sobre o seu município no condado de Essex, pareciam estar procurando por algo. Ele disse: o que eles podem estar procurando? Talvez seja um material radioativo. Ele disse isso ao programa Good Day New York, da Fox TV. Bem,
Desculpe aqui o prefeito Michael Mellon, mas centenas, para não dizer milhares de drones estariam atrás de uma quantidade ínfima de material radioativo? Acho que não. Muito improvável. É preciso procurar outra desculpa para convencer o público. Imaginem, há tanto drone ou tanto OVNI voando em New Jersey que uns chegam até a chocar-se contra árvores, procurando uma pequena quantidade de material radioativo que, para todos os efeitos, não causaria nenhum dano ao Estado. Como disse, é preciso uma desculpa um pouco melhor, convenhamos. Então, acho que está explicado aí ao querido amigo ou à querida amiga, não lembro, que perguntou se isso procede, se os drones, os OVNIs, enfim, aparelhos voadores de Nova Jersey estariam procurando material radioativo. Acho que não.